Bem, pessoal do Blogauto, eu sou o Fabiano Mazeu e hoje a gente vai testar o JAC T40. Roda a vinheta. Então, pessoal, esse é o JAC T40. Eu tenho uma historinha para contar sobre esse carro, né? Eu fui para a China visitar a fábrica da JAC em 2012 e conversando com o Sérgio Habib lá, esse carro era o carro que estava sendo projetado pela JAC para ter o mercado com participação do mercado brasileiro. Então esse carro foi projetado com vários itens que o mercado brasileiro estava buscando. Ele chegou em 2017, né? E agora passou por um facelift. Mas no meio dessa história toda, esse carro sofreu uma modificação. Ele nasceu como um hatchback, que ele ia brigar com Onix, com Argo. E aí ele resolveram bombar um pouco esse carro para ele ter esse visual mais de um SUV, que é o T40. Então, vamos conhecer os detalhes do JAC T40. Mas antes de mostrar os detalhes do JAC T40, eu queria dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês querem saber tudo sobre o mundo de carro, caminhões, ônibus e motocicletas, não quiser perder nenhum detalhe, clica aqui embaixo. Se o botãozinho estiver vermelho é que você não é assinante do Blogauto. Então aproveita, se inscreve. A gente estava olhando as pesquisas, mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não são nossos assinantes. Olha quanto aí, vamos aumentar isso. Vamos fazer o Blogauto chegar logo a 100 mil. E uma coisa eu digo para vocês, o melhor de tudo isso, não custa nada. Então, gente, esse é o JAC T40, o carro de entrada, né, da JAC aqui no Brasil, né? E esse carro tem uma história legal, eu já andei falando um pouquinho na abertura. Esse carro foi projetado para o Brasil. Eu vi esse carro em 2012, lá na China. Ele não era ainda uma versão SUV, né? Ele tinha uma frente um pouquinho mais afilada, não tinha os racks do teto, essas coisas, e era um pouquinho mais baixo. Ele era um hatchback típico brasileiro, mas que foi pensado a várias coisas nele em cima do que o público brasileiro queria, né? E no meio tempo de estudo aconteceu essa loucura do Inovar Alto, que acabou com todos os produtos importados forte aqui no Brasil, mudou muita coisa, né? Então é uma história aí que já tem uns anos. E esse carro chegou e agora ele passou por um facelift, né? Eu ainda acho que o design melhorou bastante. A T60 que a gente testou esses dias é um carro impressionante de visual, mas esse aqui ainda tem algumas reticências com relação a principalmente essa exagero de cromados. É muito cromado. O logotipo é muito grande. Não precisava tanto cromado aqui embaixo na luz, na lanterna de luz neblina também tem cromado. Não me agrada muito. Se não fosse esse monte de cromado, realmente ele ficaria bem mais agradável esse carro, o visual dele. Aqui a lanterna, o farol, né, que tem DLR. Aqui o JAC escrito. Não é LED, é halógeno. Carro bonito, né? Teto black com teto solar. Espelho black também, mas é um grafite metálico, uma cor bonita. Tem o pisca também. E aqui tem a câmera 360. Pneus chineses, né? Rodas com pneu 205/55. Aro 16, freio a disco ventilado. Atrás também freio a disco, isso é uma coisa bem legal também. Aqui as linhas bem lisas, né? Sem filetes, tudo. Mas tem de novo aqui um excesso de cromados aqui que me incomoda um pouco. Porque aqui é cromado,
Aqui é cinza, aqui é preto. Aí aqui a tampa, aqui o aerofólio é preto, mas aqui a parte é vermelha, podia ser tudo preto. Então, são os detalhes que eu não curto, né? Assim como as maçanetas na cor, podia ser na cor do carro. Uma pena, exagerado esses cromados. Aqui na traseira tem uma lanterna traseira muito bonita em 2 elementos com de LED, parcialmente de LED, o pisca é luz normal, aqui é LED. Aqui tem o logotipo T40 CVT. E o T40 CVT e o T40 manual tem uma diferença muito interessante. O motor, esse aqui usa o motor 1.6, o outro usa o motor 1.5. Interessante. Aqui o botão de abertura, podia ser aqui embaixo, né, onde fica normalmente escondido, uma coisinha a mais. Logotipo aqui no tamanho aqui tá bom, não é tão grande que nem o da frente. Aqui embaixo mais cromado. E no meio aqui tem uma luzinha, uma luz de neblina traseira, que ilumina pra caramba. É uma coisa que tá cada vez mais rara. Os carros normalmente só tem luz de neblina dianteira e não tem luz de neblina traseira. Esse aqui tem os dois. É um visual bonito, né, gente? Eu gosto, é um carro agradável. Tem bastante qualidade. É um carro que realmente é impressionante como melhorou. O câmbio CVT muito bom, funcionamento bom, nível de ruído baixo, ar-condicionado gela muito, e tem essa garantia de 6 anos que a Jaque ainda tem para esses carros, né? Então vamos ver um pouquinho das entranhas do carro. A gente começa aqui pela traseira, um porta-mala bom tamanho, bem revestido, 450 litros, tem iluminaçãozinha aqui. Uma coisa legal é o step. A roda é de ferro, mas o pneu é na mesma medida dos pneus que o carro usa normalmente. Triângulo, ferramentas, 450 litros. Acabamento da porta traseira é uma coisa cada vez mais rara, né, nos carros, né? Ele tem acabamento imitando fibra de carbono aqui, puxador cromado. Aqui é couro com costura real. Aqui o alto-falante com uma moldurinha. Interessante. Um acabamento de porta traseiro tão bom quanto o dianteiro. Muito legal isso. Aqui os bancos não tem descansa-braço central. Cinto 3 pontos para todo mundo. Isofix, isso é tudo de lei. Um ponto muito ruim: não tem USBs traseiras nem saída de energia para o banco traseiro. Isso é uma coisa que poderia ser melhorada. Aqui o acabamento da porta dianteira, tem alto-falante também aqui, alto-falante embaixo, porta-copo, aqui couro, aqui os bancos de couro, costuras vermelhas, um acabamento aqui, tem um couro perfuradinho, aqui o couro sintético, óbvio, né, mas é um courinho bonito. Esse mesmo acabamento está no painel, que aqui é macio, costurado. Eu vou mostrar mais detalhes daqui a pouco, quando a gente for para a parte de dentro. Aqui um motor 1.6 duplo comando de válvula. É um motor Green Jet, né, da Jaque, que é um motor que já tinha um tempo. É um motor, é uma característica que é interessante, porque o T40 CVT, que é esse aqui, ele tem esse motor 1.6. O manual tem o motor 1.5, é mais fraco. Esse aqui ele é 1.6, 138 cavalos a 6.000 RPMs, 17,1 kgfm a 4.000 RPMs, alto, né? Velocidade máxima de 190 km por hora e de 0 a 100 em 11,1 segundos. Ele tem uma largura de 1,75 m, o carro, uma altura de 1,56 m e um comprimento de 4 metros 135 m. E um entre-eixos de 2.490 milímetros, entre-eixos de bom tamanho. Peso total 1.155 quilos. Então vamos lá para a parte de dentro do carro. Então, pessoal, aqui o espaço para o banco de trás, eu tenho 1,78 m. O banco da frente está regulado para minha altura, 1,78 m. Tem um bom espaço para o tamanho do carro, ele está bem interessante. Posição do banco alta, você fica com as pernas
numa posição legal. Eu só não gostei muito da posição do teto, apesar dele ter um calombo aqui para a tua cabeça não pegar, ele mesmo assim dá umas raspadinhas, não é tão bom. E o ângulo para sair, eu achei um pouco complicado, ó, ó como eu tenho que abaixar para não pegar a cabeça. Mas o acabamento interno, nota 10 para o segmento. Aqui na parte interna, a gente vê esse acabamento imitando fibra de carbono. Aqui tem um macio macio com couro com costura. 4 vidros elétricos, trava. Não gostei da posição de regular o vidro, o retrovisor, podia ser na porta. Aqui você tem que pôr o corpo para frente para depois regular. Tem regulagem de altura de farol, isso é uma coisa muito boa. Aqui a gente tem o start-stop, que você pode ligar e desligar, né? Aqui a câmera 360 que você liga do carro também. O Park Assist ativado. E aqui o controle de tração e estabilidade. Aqui o piloto, aqui os botões do computador de bordo também, que eu não gostei também da posição que fica isso aqui. Tem umas coisas escondidinhas. Ele tem um menu de configurações que ele é muito difícil de acessar. Você só consegue acessar se eu tô nesse módulo aqui, ó, tá no consumo médio 12,5. Se eu apertar ele o OK, ele vai zerar esse consumo médio. Autonomia ele não tem como zerar. Aqui a pressão dos pneus e aqui o consumo médio dessa viagem. Se eu quiser acessar o menu de configurações, eu tenho que apertar nesse módulo aqui, segurar, vamos ver se eu consigo, que eu consegui uma vez só. Não tá indo, olha lá. Não, entrou. Aí tem as opções apareceu as opções do menu. Configuração de hora. E aí você pode zerar, para você zerar esse odômetro aqui de trip, só através desse menu. Ele não tem botão nenhum aqui. Então até eu descobrir que foi aqui, foi bem complicado. Mas foi tranquilo. O volante também com revestido em couro, com costura, volante com jaque. Aqui a gente tem os controles de atender o telefone. Aqui o piloto automático, que não é adaptativo, é normal, mas funciona direitinho. Aqui a gente tem os controles do som, se aumenta, muda a estação. Aqui no farol a gente tem farol automático, que isso é legal, ele tem sensor. Farol alto. Aqui os controles da lanterna, luz de neblina, que você pode ligar, desligar. E a traseira. Aqui o analógico, aqui o RPM, vai até 6, começa em 6.000, a faixa vermelha é 6.100, que a potência máxima é 6.000 RPM. E aqui o velocímetro, que marca até 220, e o tanque aqui. O tanque tem 42 litros. Eu achei pequeno porque eu andei 222 km, ele já está com a luz na reserva. Só que é uma reserva longa, porque se eu olhar aqui na autonomia, eu ainda tenho 113 km. Então ainda tem uma autonomia boa. Ele tá fazendo, eu fiz uma média na última viagem de 3,8, que foi muita estrada, que eu saí aqui de Itu, fui até Limeira, Americana, e aqui a média que eu tô fazendo, 12,5. Lembrando que esse carro só é movido a gasolina. Airbags, aqui o painel com muito... Aqui o painel tem uma coisa legal, vou mostrar, ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele tem uma cobertura aqui que é com couro, macio, com costura, e ele tem ele é vazado, ó. Interessante, é bonito esse tipo de acabamento. Aqui dentro é o que me incomoda algumas coisas. Por exemplo, aqui o volante, ele tem um cinza acetinado aqui. Aqui é cromado. Aqui é acetinado. Aqui é acetinado, aqui é cromado. Falta essa harmonia. Aqui o puxador é pintado, aqui é cromado. Entendeu? Falta uma harmonia nos elementos. Ou usa um ou usa outro, eu não sei. É uma coisa que eu acho que... Mas é detalhe, né, gente? É um detalhe que você opta, né? Câmera 360, aqui a visão traseira. A multimídia boa, de bom tamanho, rápida. Tem Apple CarPlay. Ele tá com reflexo. Vamos ver se consigo.
Apple CarPlay e Android Auto com cabo, ar-condicionado, que você também mexendo aqui, ele vai mexer aqui na tela. Ele não tem digital aqui, mas o digital sai aqui. Funciona direitinho, tem inclusive função automática. Aqui o câmbio CVT, que tem opção de marchas esportivas, né, que você pode até trocar manual. E tem a opção de câmbio que já sai mais tranquilo para neve, de patinagem, né? Na lama, ele tem essas funções. Legal, né? Então chega de papo e vamos dar uma voltinha no carro. Como anda esse carro? Eu gosto do funcionamento, ele é muito honesto, entendeu? Ele não tem motor turbo, que nem o T60, mas tem um motor de um funcionamento bem suave. O câmbio CVT é um câmbio CVT bom, ele não é chato que nem alguns câmbios CVT, que qualquer aceleradinha o RPM já vai lá para cima. Ele tenta pôr um nível de ruído bem baixo. Se você quiser acelerar, ele vai segurar uma potência, ele vai manter a rotação e ele vai acelerar o carro. São algumas coisinhas interessantes, mas é um câmbio bem calibrado. Eles falam que simula 6 marchas, não tem borboleta, nada. É assim, é um carro que funciona super bem. Eu notei baixíssimo nível de ruído dentro do carro. Eu notei um pouquinho de ruído nessa coluna aqui, na estrada, acima de 110 km por hora. Um pequeno assopro externo, tá? Que passava por dentro, para dentro o barulho, não entrava ar, não era nada disso. Eu notei só esse pequeno barulhinho diferente. E aí quando você pega esses níveis esse nível de barulho pequeno, é para você ver como que o nível de silêncio dentro do carro é baixo. Então, como você consegue identificar um barulho do ar externo que não é nem tão nem incomoda, mas você consegue identificar. Por quê? Porque o carro está com nível de ruído muito baixo. Funcionamento bom. Poderia ser flex esse motor? Poderia, principalmente para quem mora em São Paulo, que o álcool, o etanol, tem uma vantagem de preço, né? Mas trabalha na gasolina. Eu acho que o maior problema é o tanque de 42 litros, que é um pouco pequeno, poderia ser um pouco maior para a pessoa ter mais autonomia. Uma outra coisa que eu acho que a Jaque poderia já partir para esses carros como diferenciais era ter esses carros todos com farol de LED. É uma coisa que as pessoas valorizam bastante e fazem com que você tenha mais uma visão melhor, né? Ele já tem LED no DLR, né? Poderia ter o LED também. Funcionamento de suspensão muito bom. Eu achei só que falta um pouco de stop hidráulico. Vamos ver se eu faço aqui na lombada um pouco mais forte. Cai a roda, entendeu? É o barulho do stop hidráulico no amortecedor. Não acontece nada. É que aqui no Brasil a gente está acostumado com os carros que aqui no Brasil eles têm todos esses stop hidráulico nos amortecedores. E isso faz com que o ruído fique menor interno, entendeu? Principalmente quando você passa numa lombada, assim, quando o amortecedor estica inteiro. Então, como eu estava falando, esse carro ele tem 3 versões, mas basicamente a que vai vender, a que vende, acho que 85, 90% é essa que a gente tá, que é a topo de linha, que é a CVT com o PAC 3, que eles chamam. Esse carro custa R$ 98.990. Isso, R$ 98.990. Tem uma versão com câmbio CVT que é PAC 2, que ela acho que perde a multimídia, e tem mais um ou outro detalhe que ela perde. Essa tá 95.990, 96 mil reais. E tem a versão manual, né, que aí o motor muda, né, que é 1.5, né, manual. Essa vai para 86.490, aí quase 10 mil reais de diferença. Mas por quê? Porque realmente tem esse diferencial do motor menor, um pouco mais fraco, né? Então tem umas diferencinhas aí que fazem com que o carro seja
diferente. Mas essas versões, a manual e a PAC 2, raramente se encontra até para comprar. Esses carros já são modelo 2022, tá? Já são modelo 2022, fabricado em 2021, modelo 2022, ou seja, chegaram recente. E o carro é bom, o carro é honesto. É assim, gente, você tem que ver onde você fica. Se a tua cidade tem uma concessionária Jack Motors, legal, é interessante. Se a tua concessionária não tem Jack Motors na sua cidade, você não vai para lá, porque senão não tem como. Como que você vai fazer? O que você vai fazer numa concessionária com um carro que não tem concessionária na tua cidade? Então é uma coisa que é óbvio. Então, se tem concessionária na tua cidade, pode ser que seja interessante, entendeu? Faça um test drive. É um carro que vale a pena. É um carro que vale bem a pena. Ele é bem honesto. Os preços são bons. 6 anos de garantia. Tem teto solar, freios nas 4 rodas. Tem muito conteúdo. Então, eu acho que vale a pena fazer um test drive no carro para andar. E esse câmbio CVT com esse motorzinho ficou bem casado. Espero que você tenha gostado da nossa avaliação do Jack T40. Se você ficou com alguma dúvida, só perguntar aqui embaixo que a gente responde. Se você gostou, dá aquele joinha maroto que sempre fortalece e faz com que o YouTube divulgue para mais gente os nossos vídeos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Auto. Valeu, pessoal!